Nação brasileira, façamos a revolução político-espiritualista pelas armas do amor e da não-violência e pela desobediência cívica, dispostos a morrer se preciso for, para chegarmos ao poder supremo do país e conquistar a verdadeira soberania nacional e a edificação da nova civilização do terceiro milênio, antes que outros a façam pelo ódio e pela violência. A eleição pode ser legal, mas não é legítima nesta falsa e hipócrita democracia. Não é mais legítima porque todos os partidos políticos estão desacreditados e não representam mais os anseios da nação. E mesmo assim, o governo está repassando 8 bilhões de reais do nosso dinheiro para eles gastarem nas suas propagandas eleitorais. O povo brasileiro não aguenta mais 4 anos de mesmismo e de continuismo, em que nada vai mudar com essa mesma gente que está aí e pretende se candidatar. Vamos conquistar a soberania nacional pisoteada, porque a elite está vendendo e entregando o país ao grande capital internacional e nacional. A pátria está sendo loteada e esquartejada. Não iremos mais assistir impassíveis ao desmonte da nação, fato que está despertando em nós patriotas uma santa indignação e muito preocupados com os rumos incertos e perigosos que o Brasil e o mundo estão tomando. O momento histórico é mais do que propício para iniciarmos uma gigantesca pregação de desobediência cívica em relação às eleições de outubro, iniciando assim a revolução pelas armas do amor e da não-violência, propagando aos 4 cantos do país que o povo brasileiro não aceitará as eleições para senador, deputado federal e muito menos para presidente da República. E ousa, com forte e inabalável fé, e sempre como instrumento de Deus, temos condições de lançar os olhares a alturas nunca antes imaginadas, pois podemos, conseguiremos e seremos capazes de conquistar o poder supremo da pátria e decretar a falência desse Estado que traiu a nação. Assim, ou derrubemos o poder dessa elite entreguista, corrupta e criminosa, que hoje domina o país, ou seguiremos jogando palavras ao vento e aceitando passivamente mais de 60 mil assassinatos por ano, crianças assassinadas em casa, nas escolas e até na barriga da mãe. O Papa Francisco cobra de todos os governos o dever de proporcionar a todos os seus cidadãos e cidadãs o que ele chamou de os 3 T's: teto, terra e trabalho. E nada disso acontece no Brasil. Não adianta chorar e lamentar contra tantos crimes e barbaridades, se as causas forem deixadas intactas. Temos que ir corajosamente às causas mais profundas e demolir os focos de infecções morais onde nascem essas ervas malignas, que é esse regime capitalista afastado das leis de Deus e dos ensinamentos de Jesus, regime que sempre deu toda a ênfase ao capital e esqueceu-se do ser humano. As autoridades ainda têm a coragem de dizer que vivemos num Estado democrático e de direito, o direito mais banal e universal, que é o direito de ir e vir, de sair de casa tranquilo e sem medo, não existe mais no Brasil. Diante de todo esse quadro dantesco, terrível em que vivemos, de total anormalidade, o próximo presidente da República não poderá ser escolhido pelo voto, mas no choque das forças sociais. Não será filho dos cálculos das urnas, através de algum partido político, mas na tempestade que o povo brasileiro debate para a sobrevivência. Nesse desenrolar-se de forças titânicas,
É pueril buscar a solução das coisas nas velhas fórmulas da legalidade humana. Vivemos uma hora apocalíptica de desmoronamento dos valores morais, éticos e espirituais, e os tempos estão maduros para o devido acerto de contas com esse regime injusto, desumano, perverso, cruel, não democrático e altamente não cristão, que está aí infelicitando a todo o país. Vejamos a causa e a solução deste tétrico drama do sofrimento do Brasil. Todos os candidatos a presidente da República não têm a menor noção que o mega problema do Brasil é a falta de soberania, representada por uma dívida que já pagamos mais de uma vez e ela só continua aumentando. Mandamos para os Estados Unidos em dólares muito mais do que mandávamos para Portugal em ouro, quando dele éramos colônia. Quando Tancredo Neves foi eleito presidente da República em 1985, ele declarou que não iria pagar $1 sequer da dívida tirado da merenda e das escolas de nossas crianças. Qual a origem desta monstruosa dívida? Em 1944, as potências vitoriosas na guerra contra a Alemanha se reuniram em um local chamado Bretton Woods, perto de Nova York, para debaterem os destinos da economia e das finanças do mundo no pós-guerra. Não passava pela cabeça de nenhum economista da época que a moeda de um país pudesse se converter na moeda internacional. Mas, por uma posição de força, os Estados Unidos impuseram o dólar como moeda internacional. Os participantes do encontro aceitaram sob uma condição: os Estados Unidos se obrigavam a vender a onça de ouro por $35. Onça é medida de peso inglesa equivalente a 28 gramas. Cumpriram o compromisso até 1971. Nesse ano, o presidente Richard Nixon cancelou de forma unilateral a obrigação da venda do ouro pelos Estados Unidos. Com o descumprimento do acordo, os signatários do mesmo deveriam tê-lo abjurado e decidir sobre outra moeda internacional. Mas, como nenhum país se manifestou sobre o assunto, os Estados Unidos ganharam de presente a Casa da Moeda do Mundo e passaram a emitir a moeda internacional, o dólar, sem qualquer lastro e fiscalização, gastando apenas papel e tinta verde, e emprestaram aos bilhões pelo mundo afora, cobrando a princípio juros módicos, mas só foi aumentando e aumentando sem parar. A razão que impede a moeda de um país ser a internacional é que sobre a moeda nacional, ao emprestar, o governo tem o direito de autorizar a cobrança de juros módicos, porque estaria diminuindo o seu patrimônio, mas não há qualquer justificativa moral ou legal para se cobrar juros sobre a moeda internacional que não pertence a nenhum país e que não tem nenhum tipo de lastro. A responsável pela gigantesca e impagável dívida externa do Brasil, que absorve mais de 40% de todo o nosso PIB, é justamente a ilegal e ilegítima cobrança de juros, fazendo do Brasil uma colônia dos grandes bancos internacionais. A ilegitimidade da dívida externa do Brasil decorre da ilegalidade da cobrança de juros sobre a moeda internacional. Indagado sobre quais os mais importantes problemas do Brasil, o povo responde que é o desemprego, os baixos salários, a criminalidade, a saúde, a educação, a corrupção e outros. Mas o mega problema que é a soberania nacional nunca foi lembrado. Em nenhuma pesquisa foi sequer mencionado. Os jornais não tratam do assunto. Todos os atuais candidatos a presidente da República ignoram que o Brasil virou colônia através de uma dívida que o governo paga direitinho, os chamados serviços da dívida. Quando a revolução político-espiritualista chegar ao poder supremo da nação,
não irá pagar nem mais $1 sequer desta terrível e escravizante dívida. Iremos proclamar com alegria, festa e júbilo a segunda independência do Brasil. Preste atenção, não se trata de calote, é que esta dívida na realidade não existe. Como já falamos, a ilegitimidade da dívida decorre da ilegalidade da cobrança de juros sobre a moeda internacional. Veja nossos contatos: prof.khaled@hotmail.com, fone 98959-2389, www.fenacionalismo.com, fenacionalismo.blogspot.com, facebook.com/fenacionalismo3. Estou à disposição para palestras, entrevistas, debates e maiores esclarecimentos sobre a nova civilização do terceiro milênio, que já tem uma bela bandeira, um logotipo e um manifesto, e sobre essa desafiadora e corajosa proposta.